Há 6 meses, Fred sofreu um acidente de moto na Avenida Regis Pacheco. Ele bateu no para-choque de um caminhão e teve a perna aberta com a batida. Seria preciso fazer um enxerto, mas ele optou pelo tratamento de oxigenoterapia hiperbárica. Hoje, depois de 80 sessões, ele já vê os resultados. Quando eu cheguei aqui, eu estava com a pele totalmente aberta. Com 25 sessões, já estava fechando. E hoje já está completamente fechado, né? Já não tem mais nenhum tipo de cicatrização, de infecção nenhuma. Já fechou bastante. Você acha que se não fosse o tratamento, você estaria já nesse nível de cura? Muito difícil. Eu acho que estaria aberta ainda, se for falar a verdade, né? O tratamento adiantou bastante. Foi muito rápido. Assim como o Fred, cerca de 20 pacientes realizam esse tratamento aqui em Vitória da Conquista. Eles ficam dentro dessa câmara fechada, onde são submetidos a uma pressão ambiental superior à atmosférica, respirando oxigênio 100% puro. A medicina hiperbárica é uma modalidade de tratamento onde nós fazemos um aumento da pressão atmosférica dentro da câmara hiperbárica. A gente tem um aparelho, a câmara, que ela consegue ser pressurizada cerca de 2,5 vezes, 3 vezes a pressão atmosférica aqui, né, no nível do mar. O que é isso? É como se fosse um mergulho profundo, só que em vez de água, a gente pressuriza com ar. E o paciente respira oxigênio a 100%. Ao ar ambiente, a gente respira oxigênio a mais ou menos 21%. Né? A poluição hoje em dia é um pouquinho menos. Mas 21%. Dentro da câmara, ele respira na máscara oxigênio a 100%, numa pressão atmosférica maior. Por isso que chama oxigenoterapia hiperbárica. Né? Com isso, a gente aumenta a concentração de oxigênio periférico cerca de 600 vezes, né, no organismo das pessoas. Dona Dilza também se sente beneficiada com o tratamento, que ajuda a cicatrizar os ferimentos causados pelo aumento de pressão sanguínea. Meu problema, minha filha, é pressão alta, sabe? Então, quando a pressão sobe, então racha a pele e vira, eu vou para o médico faz a cirurgia, aí vira úlcera de pressão, né? Então, ele disse que quanto mais a pressão sobe, mais o ferimento abre. Aí eu passei para tomar aqui esse oxigênio, porque eu estou dando bem, está cicatrizando, né? A melhora sentida pelos pacientes se dá pelo aumento da tensão de oxigênio nos líquidos corporais. Essa alta absorção do gás altera a evolução da doença. Você fazer só o oxigênio não adianta, e fazer só a pressão atmosférica maior também não adianta. Juntando os dois, nós conseguimos alguns efeitos. Por exemplo, quando você aumenta a oxigenação cerca de 600 vezes no organismo, associando oxigênio e pressão, você consegue cicatrizar determinadas lesões. Por exemplo, paciente diabético, hipertenso, fumante. Nós tivemos mesmo casos interessantes agora, tendo muito caso de fumante que fez cirurgia plástica, que tem a microangiopatia, ela tem uma doença das artérias que não leva oxigênio adequado àquele tecido. Então, o tecido não cicatriza, ele necrosa. O que é um tecido necrosado? É um tecido sem oxigênio, ele morre, né? Então, isso acontece muito com diabetes, que perpetuam aquelas lesões, aquelas feridas. Com o aumento da pressão e oxigênio, a gente também consegue aumentar a penetração de antibióticos em osso, cérebro. Então, em osteomielite, a gente tem indicação. Paciente com lesão actínica tem indicação. Paciente com abscesso cerebral tem indicação, porque você aumenta a penetração dos antibióticos. A medicina hiperbárica é indicada em muitos casos, principalmente em pacientes que sofreram envenenamento por monóxido de carbono ou intoxicação, em casos de gangrena, infecção necrotizante de tecido mole, lesão por esmagamento, reimplante de extremidades amputadas, feridas alérgicas causadas por insetos, aranhas ou cobras, queimaduras, úlceras, entre outras. Em todos os casos, a redução do tempo de internação, do consumo de antibióticos e do número de procedimentos cirúrgicos. As contraindicações, a gente tem pacientes que fizeram determinada quimioterapia, com determinados quimioterápicos, não são todos, né? Alguns quimioterápicos realmente são contraindicações absolutas. Pacientes que têm história de crise convulsiva, porque dentro da câmara, quem tem história de crise convulsiva pode fazer crise convulsiva por intoxicação pelo oxigênio. Mas só se resume a isso, né? Alguns fumantes que fumam há 30, 40 anos, que têm as famosas blebs, têm efizema pulmonar. Esses pacientes são uma contraindicação relativa, não é absoluta. Os cuidados que deve se tomar é comer antes de vir para a sessão, porque dentro da câmara faz hipoglicemia. 1 hora antes, 1 hora depois não pode tomar café, porque o café prejudica a ação da hiperbárica.
Quando você se dispõe a fazer o tratamento com medicina hiperbárica, você tem que saber que você tem que vir todos os dias. Então, é um tratamento que é intensivo, né? Se você for fazer 20 sessões, 30 sessões, 10 sessões que seja todos os dias, então não deve faltar. É isso, é bem simples.